A próxima apresentação vai tratar de transplante cardíaco, aspectos atuais. O professor Alexandre Siciliano, ele é cirurgião do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, é mestre pela Universidade de Harvard, é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, responsável técnico pelos programas de transplante de órgãos torácicos do Instituto Nacional de Cardiologia e é professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio, a Unirio. Com a palavra, o professor Alexandre Siciliano. Boa tarde. Muito obrigado, professor Camargo, pela oportunidade, pela introdução. E agradecer também ao professor Rossano Fiorelli, pelo convite. Congratular a Academia Nacional de Medicina e o CREMERGE pela promoção e organização desse evento. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar, e queria mostrar como o Alexandre Calduro inicialmente comentou o incremento dos transplantes cardíacos no Rio de Janeiro, como tendo em parte o incremento dos transplantes pediátricos. Esse é um coração neonatal que recentemente foi transplantado no Instituto Nacional de Cardiologia, uma foto muito simbólica, apesar da pequeneza do órgão, da grandiosidade que é o ato de doar, sobretudo numa situação tão peculiar como a do transplante pediátrico e neonatal. Como a gente estava no ano de Olimpíadas, eu pensei em rever toda a história que pode ser contada através das Olimpíadas e dividir com vocês o que me tocou nas Olimpíadas do Rio em 2016, que foi a morte do técnico alemão da equipe de canoagem, que havia sido medalhista olímpico em 2004, e que volta em Atenas e que volta ao Rio como técnico e morre num acidente de carro no Rio de Janeiro, e sua família, então, decide pela doação. Acho que esse é um ato muito significativo, emblemático, que me tocou e, para mim, faz parte do contar das histórias que as Olimpíadas trazem. E gostaria, então, de estar dividindo aqui com os senhores. Do ponto de vista histórico, o Rio de Janeiro, em amarelo, comparado com o Brasil em azul, ele teve casos anedóticos no final da década de 90, início dos anos 2000, de transplantes cardíacos, por diversos serviços que eventualmente faziam muito poucas intervenções. E a partir do estabelecimento do programa no Instituto Nacional de Cardiologia, de fato, uma curva exponencial passa a seguir a curva de transplantes cardíacos no Brasil. A doação de órgãos e o transplante nos Estados Unidos e no Brasil tem algumas características diferentes. Enquanto existe um gap entre a doação de coração e transplante cardíaco, como vocês podem ver nesses gráficos à esquerda, em que os corações disponíveis não contemplam a necessidade dos pacientes em fila, alguns trabalhos no Rio de Janeiro, no Brasil, mostram que, de fato, não é a falta de doadores o principal limitante do transplante cardíaco no Brasil. Esse é um trabalho bastante recente do grupo que está em Brasília, e uma análise que eu fiz com dados do PET e do Sistema Nacional de Transplante, mostrando que, ao longo dos anos, houve uma redução desse gap entre a lista de espera e os transplantes cardíacos no Brasil. Uma das inovações disponibilizadas e aprovadas para uso comercial recentemente nos Estados Unidos é a utilização de máquinas como as que foram anteriormente apresentadas para a perfusão dos rins, para a utilização em corações. Então, essas máquinas conseguem manter esses corações viáveis e, eventualmente, abrem o caminho para o doador com morte cardíaca, ainda não disponíveis no Brasil. O tempo de espera para um transplante cardíaco no Brasil ao longo dos anos está mostrado nesse gráfico em azul, em termos de meses, uma média aqui em torno de 5 a 6 meses, e a mortalidade em fila de espera
na ordem de 27, 25, 27%, relativamente estável ao longo dos anos. Para tentar contemplar a incapacidade de transplantar e reduzir a morte em fila, os dispositivos de suporte circulatório de longo prazo, eles ganharam, com o avanço da tecnologia, uma utilização muito grande, uma curva exponencial nos Estados Unidos, como podem perceber aqui nesse gráfico à esquerda. São dispositivos que são cirurgicamente implantados de suporte circulatório ao coração esquerdo, com bombas miniaturizadas que permitem, então, sugar o sangue do ventrículo esquerdo e bombeá-lo de forma, hoje em dia, sem pulsatividade para a aorta, com algumas dispositivos que são externos ao corpo e contemplam baterias e um pequeno computador que operacionaliza essa bomba. Aqui embaixo, uma foto dos pacientes que estão em suporte circulatório de longo prazo do nosso programa no Rio de Janeiro. Não só a fila de espera pode ser impactada por dispositivos de longo prazo, mas também há um impacto significativo no que outrora recomendava a indicação de transplante de coração e pulmão. Então, a hipertensão pulmonar fixa e a resistência pulmonar muito elevada contraindicava ou contraindica o transplante de coração isolado e requer uma estratégia de transplante de coração-pulmão. E os dispositivos de suporte circulatório podem ser utilizados num contexto de preparar essa circulação pulmonar, reduzir a resistência pulmonar que outrora era fixa e tornar elegível pacientes que eram contraindicados a transplante de coração isolado para um transplante de coração com prognóstico e logística mais fáceis, com melhor prognóstico e melhor logística. Aqui um exemplo de um desses pacientes tratados no nosso centro, jovem, que teve a oportunidade de entrar para a faculdade enquanto aguardava o transplante cardíaco depois de ter a resistência pulmonar, que era fixa, reduzida, tornando-o elegível ao transplante cardíaco. Entretanto, não podemos esquecer da pandemia, e o impacto da pandemia nos transplantes já foi comentado em diversos órgãos, e eu não gostaria de deixar em branco esse momento para trazer algumas informações relacionadas especificamente à Covid-19 e ao transplante cardíaco. Aquele paciente que era inelegível ao transplante cardíaco, então passou a ser elegível porque houve um remodelamento reverso da resistência vascular pulmonar e ele foi listado, né, na lista de espera, mas por conta da Covid houve uma trombose da bomba e esse paciente acabou não tendo a oportunidade, alguns anos após ter sido implantado o dispositivo, de ser transplantado. O impacto da Covid foi grande em todos os lugares do mundo e não foi diferente no Brasil. As inativações da lista de espera aumentaram em 75% e o nosso centro praticamente inativou a maior parte dos pacientes que não eram prioritários. As adições à lista de espera caíram 37%, o volume de transplante cardíaco caiu nos Estados Unidos em 26%, no Brasil em 35%. E a fatalidade da Covid nesses pacientes era na ordem de 30%. Com relação à vacina e o transplante cardíaco, ainda existem muito poucos dados sobre eficácia e segurança, né, da vacinação nessa população. Há uma descrição de um caso de rejeição aguda após a segunda dose de vacina com RNA mensageiro. A eficácia das vacinas, elas são reduzidas nos pacientes transplantados, mas apesar disso, todas as vacinas disponíveis atualmente, elas são recomendadas para os receptores de transplante cardíaco. E as recomendações mais atuais, elas pressupõem aguardar pelo menos um mês após o transplante, se os pacientes não tiverem sido vacinados anteriormente, para que eles possam ser vacinados. Mas e a sobrevida após o transplante? Percebam nesse gráfico da Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, né, o mais recente deles, que ao longo das décadas, né, em diferentes cores, há uma melhora da sobrevida, da curva de sobrevida dos pacientes submetidos ao transplante cardíaco.
Mas nas décadas mais recentes, essa melhora, a despeito de ser significativa do ponto de vista matemático, ela impacta muito pouco os indivíduos. Essa melhora é muito pouco expressiva do ponto de vista funcional, individual ou humano. Isso não é uma verdade para o Brasil. Os dados da Sociedade Internacional estão representados aqui num cinza mais escuro, e os dados da ABTO e do Sistema Nacional de Transplantes para a sobrevida dos pacientes transplantados de coração no Brasil estão representados nas cores alaranjadas e azul, respectivamente. Percebam que há uma diferença em termos de sobrevivência dos pacientes no Brasil em relação aos dados coletados pela Sociedade Internacional, que contemplam, na sua grande maioria, dados norte-americanos, mas também dados europeus e da América do Sul. E como melhorar os resultados do transplante cardíaco? A gente falou um pouco sobre os dispositivos de suporte circulatório, mas a minha visão e o que eu gostaria de tratar com os senhores é sobre as instituições, né? Não só os cirurgiões, a estrutura, os processos e a cultura de segurança para minimizar os erros evitáveis, sobretudo na grande complexidade que é a manutenção artificial com suporte circulatório mecânico e pacientes que requerem transplantes de alta complexidade, como os transplantes cardíacos e alguns transplantes duplos, eventualmente de múltiplos órgãos. Eu enxergo a melhoria passando por esses avanços técnicos, né, da primeira onda, que se considera o expertise individual, alguns avanços técnicos, como instrumento, melhor preservação e utilização dos recursos disponíveis, mas percebam que cirurgiões diferentes, cirurgiões iguais em hospitais diferentes, eles têm resultados em termos de mortalidade para a cirurgia cardíaca em geral muito diferentes, podendo sair de 2,8% de mortalidade para 11% o mesmo cirurgião em diferentes instituições. Isso está relacionado a processos e estruturas que minimizam os erros evitáveis, como as listas de verificações, os procedimentos operacionais padrão, que ajudam e somam a expertise, como nesse gráfico de mortalidade ao longo da inovação, da incorporação da inovação. Quando você atinge uma estabilidade técnica, você consegue melhorar o seu resultado e desfecho de mortalidade incorporando processos que estão relacionados à instituição, processos e estrutura. Mas percebam que as instituições de alta mortalidade e instituições de baixa mortalidade, aqui divididas em muito baixa mortalidade, as instituições em branco, e muito alta mortalidade, as instituições em verde mais escuro, as complicações elas acontecem independente das instituições serem de baixa ou alta mortalidade. Ou seja, a capacidade de identificar no tempo adequado e intervir sobre as complicações é que diferencia as instituições de baixa para alta. Alexandre, 1 minuto, por favor. Obrigado, Marcelo. E não só a capacidade de prevenir. Por isso, um ambiente em que a cultura de segurança é predominante, ele permite somar ao expertise técnico e aos processos e estruturas institucionais e, dessa forma, otimizar os resultados assistenciais relacionados particularmente ao transplante cardíaco, gerando valor não só para o paciente, mas para a sociedade, permitindo a redução de custo na assistência desses pacientes, otimizando o valor gerado e, obviamente, ampliando o acesso aos pacientes. Percebam que essa é uma foto recente de um time nosso que foi uma captação de coração e pulmão, em que faltou luz e a cirurgia de explante dos órgãos de captação foi feita à luz de celulares. Então, percebam, esse gap em termos de resultado, ele não está simplesmente associado a uma única variável, mas a diversas variáveis. Essa é a senhora Ivonete, isso é uma fotografia de jornal, que foi publicada à época, que recebeu o coração daquele campeão olímpico que faleceu no Rio nas Olimpíadas de 2016, um ano após, fazendo essa pequena
corrida de 5 quilômetros, né, mostrando quão bem ela está. Então, a minha mensagem final fica em identificar as formas de alavancar a melhoria dos cuidados de saúde, a segurança do paciente, vai exigir mais foco na forma como as pessoas, os processos e as práticas se unem na assistência ao paciente, em vez de apenas nas inovações técnicas e estruturais. Apesar de, obviamente, elas serem absolutamente fundamentais, elas não serão suficientes. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui dividindo essas mensagens e reflexões com os senhores. Eu fico à disposição para questionamentos. Muito obrigado, professor Alexandre. Então, dando seguimento ao nosso simpósio, nós vamos convidar para a próxima palestra um conferencista que tem nos dado o prazer, por várias vezes, de estar na academia nos brindando com suas excelentes palestras, que é o professor Tiago Machuca, que é médico graduado pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica em cirurgia na Universidade de São Paulo e depois em cirurgia torácica com o professor Camargo, na Santa Casa de Porto Alegre, onde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul concluiu seu doutorado, depois na Universidade do Toronto se especializou na parte de cirurgia torácica e transplante e atualmente ocupa a posição de professor associado na Universidade da Flórida, onde chefia o setor de cirurgia torácica e transplante pulmonar. O professor Tiago Machuca vai nos falar, então, agora sobre ECMO e transplante pulmonar, indicações e resultados na pandemia Covid. Professor Tiago, muito obrigado por sua participação. 13 minutos, por favor. Boa tarde a todos vocês. Agradeço ao acadêmico Rossano Fiorelli pela apresentação, ao acadêmico José Camargo pela coordenação desse simpósio. Eu acho que é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência com ECMO e transplante de pulmão na pandemia por Covid. Lembrando que a minha paixão por transplante de pulmão começou no dia que eu, como acadêmico de medicina, no meu 5º ano, fui assistir um transplante pulmonar intervivos em Porto Alegre com o Dr. Camargo. Então, mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre a utilização do transplante de pulmão em pacientes com Covid. Acho que é um tema extremamente atual. A gente sabe que esses pacientes que desenvolvem SARA por Covid, eles têm uma mortalidade muito alta quando necessitam ventilação mecânica. Então, a mortalidade tende a ser de 50% e ela varia dependendo da idade do paciente. Aqueles pacientes mais jovens pode ser menor, mas pacientes com idade mais avançada chegar a 84% de mortalidade. E, obviamente, acho que o ECMO ele ficou muito em voga nessa pandemia, porque realmente, apesar de uma experiência negativa inicial, a gente sabe que hoje ele pode salvar vidas em pacientes com Covid. Entretanto, o que a gente sabe é que os tempos para recuperação pulmonar em ECMO são mais longos do que a gente tende a ver com H1N1 ou outras formas de SARA. E a gente sabe que apesar de ser uma terapia que tem certa eficácia, existe ainda uma mortalidade alta, nos maiores relatos em torno de 40%, e o que a gente observou é que alguns pacientes eles evoluíam para um estado que eles estavam estáveis, mas 100% dependentes do ECMO, sem nenhum sinal de recuperação pulmonar. Então, nesses pacientes, a gente começou a cogitar a possibilidade de transplante. Aqui, só para vocês verem um pouquinho da experiência com o ECMO mundial. Então, essa Corporeal Life Support Organization, então ele tem um registro que computa o uso de ECMO no mundo inteiro para a COVID. Então, obviamente, a penetrância não é de 100%, mas o que a gente vê hoje é que existem mais de 7 mil pacientes nesse registro. A maioria deles vem da América do Norte, e o que a gente vê é muito próximo da nossa experiência aqui na Flórida, que a mortalidade desses pacientes chega a ser 48%. Com relação ao transplante, então, a gente teve a grata oportunidade de fazer uma parceria com os centros que começaram transplante de pulmão por Covid no mundo. Então, aqui, para colocar em forma cronológica, em maio de 2020, os primeiros transplantes da Europa foram feitos simultaneamente em Viena e em Milão. Depois se seguiu em junho, então no mês seguinte, em junho de 2020, em Chicago, na Northwestern University.
E aqui nós, na Universidade da Flórida, fomos a segunda instituição dos Estados Unidos a fazer um transplante por COVID pulmonar. Foi seguido, então, na costa oeste dos Estados Unidos, em Phoenix, em que se foi a terceira instituição a fazer esse tipo de transplante. Então, como vocês podem ver, a gente já tem mais de um ano de experiência desse grupo. Eu vou mostrar alguns resultados que a gente apresentou recentemente no ASGLT, então no maior congresso de transplante de coração e pulmão, e essa experiência ela tem crescido com o tempo. Eu vou mostrar também um pouco desses números mais recentes. Então, aqui mostrando para vocês qual tipo de paciente que a gente considera para transplante de pulmão. Então, isso tem sido muito recorrente, aqueles pacientes que eles desenvolvem o COVID e depois de 2 semanas de ventilação vão para ventilação mecânica, sem melhora, eles acabam tendo um início do ECMO um pouco tardio. Então, a gente sabe que aqueles pacientes que passam 1 semana de ventilação mecânica, você começar o ECMO é o ideal. Quando atravessa a 2ª semana, esses pacientes têm uma chance de recuperação muito menor. Então, que esses pacientes com mais de 2 semanas de ventilação mecânica foi colocado em ECMO de forma a um paciente jovem, previamente rígido, na tentativa de salvar a vida desse paciente, mas sem nenhum sinal de recuperação pulmonar depois de 2 meses e meio. Então, esse paciente foi transferido para nós, para a avaliação do transplante de pulmão, como única oportunidade de manter esse paciente com alguma qualidade de vida. Então, vocês veem aqui, é isso aqui que a gente invariavelmente enxerga naqueles pacientes com COVID e que a gente considera para transplante, então, uma fibrose muito avançada, difusa, então, em todos os lobos do pulmão. Aqui vocês veem uma cânula dupla de 2 lumens, uma cânula simples de 2 lumens, que era a modalidade de ECMO desse paciente. É muito frequente esses pacientes evoluírem com insuficiência ventricular direita. Então, depois de 3 meses, sem nenhuma recuperação pulmonar e insuficiência ventricular direita, esse paciente foi feita a transição para o ECMO veno-arterial venoso. Então, vocês veem aqui, a gente trocou aquela cânula de 32 frente, a gente colocou, então, uma cânula venosa pela veia femoral direita e uma segunda cânula de infusão de sangue oxigenado pela veia jugular interna esquerda, e adicionou na artéria femoral uma 3ª cânula para dar o suporte hemodinâmico e de troca gasosa. Então, esse paciente aqui, vocês podem ver o raio-x pós-transplante. Então, depois de 3 meses ou 108 dias de suporte em ECMO, ele foi submetido a transplante. Então, foi um transplante bem sucedido. Esses pacientes, a gente vê, como eu vou mostrar, eles têm um período longo de recuperação, foi de alta para casa depois de mais de 2 meses de pós-operatório, e é o que a gente invariavelmente tem visto, é que são casos complexos, mas que podem ter um resultado favorável. É muito importante a gente determinar, então, que esses pacientes, você dê a chance do pulmão nativo recuperar e não faça o gatilho para o transplante de forma precoce. Então, aqui a gente mostra 2 relatos provenientes da China aqui, para vocês verem cronologicamente, de julho de 2020, de um paciente de 66 anos e um de 70 anos que foram transplantados de forma muito precoce, com menos de 2 semanas de ECMO. Então, a gente sabe que para existir qualquer chance de recuperação pulmonar, geralmente, esses pacientes eles ficam em ECMO por 3 semanas. Então, você vê um pulmão assim, aquelas pessoas, os médicos e equipes que têm o cuidado desse paciente, isso é muito frequente. Isso aqui, o pulmão está recrutado e você precisa dar tempo para esse pulmão recuperar. Então, a gente acabou escrevendo aqui uma carta de comentário para essa publicação, mostrando que eu acho que a questão maior não é se o transplante pode ser feito e bem sucedido, mas o momento ideal para o gatilho do transplante, acho que é a principal pergunta em transplante pulmonar e COVID. Então, aqui mostrando a experiência da Universidade da Flórida, a gente tem 25 casos, então começando em julho do ano passado, então pacientes com mais de 1 ano, e obviamente esses pacientes eles vieram do país inteiro, aqueles pacientes que estavam ali 2, 3 meses em ECMO sem recuperação, acabaram considerando o nosso centro como um dos pioneiros para essa modalidade de transplante e foram transplantados de forma bem sucedida. Por que a nossa instituição? Então, acho que esse slide mostra de forma importante como a gente tinha considerado esses pacientes mais graves em ECMO, já vinha aumentando ali 15% da nossa experiência, era transplantando esses pacientes que por outros motivos estavam em ECMO, então que é um transplante mais complexo e que de maior risco, e a gente vê que a sobrevida em 1 ano desses pacientes de 88% é bem favorável, e na verdade ela compara com
nos Estados Unidos, aqueles pacientes que são transplantados vindos de casa, de uma forma muito mais estável. Então, outra questão importante que a gente conseguiu no nosso centro é diminuir muito a mortalidade em lista. Então, vocês veem aqui, numa experiência inicial até 2015, o nosso centro tinha uma mortalidade em lista de 1/3, então 33% dos pacientes morriam esperando um transplante de pulmão, e atualmente isso é 2%, com várias medidas que a gente acabou implementando no nosso programa. Vocês veem que o tempo de espera é muito importante também. A gente pode cortar esse tempo de espera de 130 dias para 25 dias. Então, o que a gente vê aqui, mostrando para vocês essa experiência, os resultados desse grupo de 4 instituições que a gente colocou junto, mostrando aí 36 casos de transplante por Covid, aqui na Universidade da Flórida, então representando 14% do volume de transplante pulmonar naquele momento. Importante mostrar que a mortalidade em lista não aumentou de forma significativa, pelo fato da gente estar considerando esses pacientes com Covid, poderia haver a impressão de uma desvantagem daqueles pacientes que estavam aguardando previamente que não eram por Covid, né? E o que a gente vê, como eu tinha mencionado para vocês, o que acho que é fundamental aqui, se a gente olhar os tempos médios de espera, desde o começo do Covid até o transplante, então um tempo em média de 84 dias, então a gente não toma essa decisão precoce de listar o paciente nunca com menos de 30 dias ou 6 semanas em ECMO para considerar esse paciente para transplante e ventilação mecânica, um tempo médio de 71 dias e 55 dias em ECMO, então. E como eu havia mencionado para vocês, esse paciente é mais complexo, então ele fica em ventilação mecânica pós-transplante. Geralmente a gente consegue estubar o paciente com 24 horas pós-transplante. Esses pacientes, eles têm um desmame mais prolongado, em média 2 semanas em ventilação, então eles estão debilitados já 2, 3 meses internados em UTI, em ventilação mecânica. Tempo médio de UTI de 3 semanas e o tempo de internação hospitalar pós-transplante de 42 dias. O que é importante é que a gente vê que, obviamente, esses pacientes eles não teriam outra opção de sobrevida, então a gente inicialmente mostrou uma sobrevida em 3 meses de 91%, aqui mostrando para vocês que, obviamente, a gente mostra os pacientes que foram transplantados são muito bem selecionados. Então, de 91 pacientes que foram encaminhados para a gente até o momento desse estudo, a gente considerou para transplante somente 11 deles, ou 12%. A principal contraindicação do transplante é a obesidade mórbida. Então, aqui nos Estados Unidos, não é infrequente você receber um encaminhamento de pacientes com índice de massa corpórea acima de 35, 40, 45, e a gente sabe que esses pacientes, a consideração do transplante seria fútil, porque ele não teria possibilidade de recuperação. Os resultados, então, em 30 dias, a gente vê que 1/3 dos pacientes já estava de alta hospitalar, então um grupo mais bem reabilitado, com uma evolução melhor, sobrevida em 30 dias, então, de 100%, e a gente vê que esses pacientes, já 30% deles, então, ainda estavam com a necessidade de Alô? Alô? Pode falar, pode falar. Desculpe, acho que ficou mudo. E a gente vê aqui que a saturação em ar ambiente de 98% em média. E os resultados em 3 meses, então, que foram aí os novos achados desse estudo, mostrando uma sobrevida em 3 meses de 94%, então houveram 2 óbitos, um no grupo de Milão, um paciente com sepse por Klebsiella pneumoniae, e um no grupo de Viena por colangite esclerosante. E a gente vê aqui que a performance status desses pacientes bem favorável, em 80%, a grande maioria dos pacientes já estava, então, em ar ambiente, e a gente vê aqui o acompanhamento espirométrico desses pacientes muito também favorável, se a gente entender que esses pacientes por meses estavam em UTI, em ventilação mecânica, uma espirometria com um volume expiratório forçado em 1 segundo de 57% do predito e 55% do FVC. Então, vocês veem que realmente esse grupo tendo um resultado muito favorável depois do transplante.
Se a gente colocar num modo de intenção de tratamento, olhar todos os pacientes que a gente considerou para ECMO na nossa instituição, então só para compartilhar com vocês, foram 61 pacientes que foram colocados em ECMO e mostrar aí o impacto do transplante de pulmão. Então a gente vê que 23 pacientes foram de ECMO, eles não houve recuperação pulmonar, então eles foram considerados como ponte para transplante, 23 deles foram transplantados de forma bem sucedida, 2 pacientes aguardam transplante, então a gente tem a esperança de fazer um transplante para COVID hoje à noite, então seria o 24º paciente em ECMO transplantado COVID, e a gente vê que aqueles pacientes que a opção de transplante não existe, então a gente vê que aqueles pacientes ECMO como ponte para recuperação pulmonar, então a gente vê aqui que esses pacientes, 18 deles ainda vivos, mas 13 deles evoluíram aqui em preto para óbito. Então a gente vê, então, considerando os resultados, a sobrevida de alta hospitalar de 100% nesses pacientes com transplante pulmonar como opção, 58% daqueles que foram como ponte para recuperação pulmonar, e aí você vê o impacto, como eu mostrei para vocês, a sobrevida de 48% do ELSO, a gente vê que pode ir para 78% quando o transplante pode ser um plano B para aqueles pacientes que não recuperam. Então, o que a gente aprendeu com o transplante para COVID? Então, é muito importante, como eu mostrei para vocês, esses pacientes, eles vêm de longe, geralmente, então você poder estabelecer se esse paciente realmente é um candidato a transplante ou não, antes de transferi-lo para o seu centro, acho que é fundamental. Acho que foi surpreendente para todos nós que cuidamos desses pacientes, poder ver que pacientes que estavam de uma situação muito, muito debilitada e que a gente imaginava que jamais seriam candidatos a transplante, depois de 2 meses de reabilitação, esses pacientes eles terem a possibilidade de sentarem numa cadeira e manterem a estabilidade, ou de ficarem de pé, ou ainda caminhar em ECMO, depois de terem perdido uma massa corpórea e muscular muito grande. Acho que isso foi muito surpreendente. Lembrando que esses pacientes eles não eram cronicamente doentes, mas eram normais. E lembrando também que todos os pacientes que a gente transplantou, que vieram de fora, eles foram, em algum momento foi dito que eles iam morrer pelo COVID, que eles não teriam nenhuma outra opção e que eles iriam desligar o ECMO e esse paciente ia evoluir para óbito. Então, você imaginar que esses pacientes hoje eles estão vivos e retornando às suas famílias e a sua rotina diária, eu acho que isso é surpreendente. A gente pôde mostrar, então, que o transplante para COVID é viável naqueles pacientes que não têm recuperação do pulmão nativo. Os resultados podem ser bons em pacientes muito bem selecionados em centros com experiência para ECMO e transplante de pulmão combinado, e, obviamente, a gente vai seguir esses pacientes de forma muito perto para determinar se esses resultados vão ser parecidos com aqueles pacientes que são transplantados por outras doenças, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, para finalizar, esse aqui é um paciente que ficou 6 meses em UTI, em ventilação mecânica, ECMO, e ele chegou na nossa instituição, ele tinha um índice de massa corpórea de 15, então foi reabilitado aqui no pós-transplante, recebendo alta, e aqui 3 meses depois da alta hospitalar, entrando na igreja para o casamento da filha. Aqui uma enfermeira cuidava de pacientes de COVID em UTI, então mostrando aqui o momento da alta hospitalar. Ela corria maratona antes de pegar o COVID, então uma evolução muito mais rápida. Essa paciente, vocês veem a diferença do paciente que 6 meses de UTI, essa paciente 2 meses de UTI, até consideração de transplante pulmonar. E aqui um outro paciente retornando à vida normal. Esse paciente ele estava num centro transplantador de pulmão, estava listado, e pelo desenvolvimento de falência ventricular direita, foi delistado e foi oferecido tirar o suporte e o paciente morrer. Então ele acabou vindo para o nosso centro para consideração de uma segunda opinião, foi transplantado de forma bem sucedida, está de volta em casa. Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Mais uma vez, muito grato pelo convite, é uma honra enorme estar aqui com vocês, e eu estou à disposição para perguntas no final. Obrigado, Tiago. Sempre bom te reencontrar, festejar tuas conquistas e te aplaudir.
A apresentação seguinte é do professor Rodrigo Viana, que vai nos falar sobre a trajetória do maior centro de transplante dos Estados Unidos, o que podemos aprender. Certamente podemos aprender muito, professor Rodrigo Viana. Ele trabalha no Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami. E, atualmente ele é diretor do Serviço de Transplante de Órgãos Sólidos e chefe do Serviço de Transplantes do Jackson Memorial Hospital. É professor da cadeira de Clínica Cirúrgica da Universidade de Miami. E sob a sua liderança, o Miami Transplant Institute tornou-se o maior centro transplantador nos Estados Unidos. Com a palavra, professor Rodrigo Viana. Muito obrigado, doutor Camargo, por essa sessão, um privilégio poder estar aqui. Obrigado, Rossano, também, aos organizadores, doutor Joaquim Ribeiro, e ao convite do Ricardo Ribas. Bom, eu vou falar, como seria muito difícil falar sobre todas as nossas linhas de serviço de órgãos, né? Nós temos mais de 10 linhas diferentes de serviços de órgãos, desde órgãos pediátricos, adultos, assist devices no coração, programa de ECMO. Então, eu achei mais importante falar sobre o que a gente conseguiu implementar nesse programa para que ele se tornasse, então, o maior centro de transplante dos Estados Unidos. Todos nós sabemos que aqui nos Estados Unidos a prática do transplante é a área da medicina mais regulada pelos órgãos do governo, tanto a UNOS como o HRSA, que a gente chama, né, que seria equivalente aí ao Ministério da Saúde do Brasil, nos controla de maneira árdua, até tornando, às vezes, a prática do transplante difícil. Então, eu resolvi falar sobre o outro lado da moeda, né? O Brasil, obviamente, que tem uma oportunidade muito grande de aumentar a captação de órgãos, não só a captação, mas acho que essa manutenção do doador é muito importante. A gente vê ainda estados, na cidade de São Paulo, por exemplo, em transplantes de fígado, você ainda vê mais de 40% de descartes de órgãos. Então, não só é importante você ter o doador, mas como é importante você saber usar esse doador, né? Criar esse conceito nas UTIs, criar esse conceito das equipes médicas, a parte de financiar toda essa situação da doação de órgãos, né? Para vocês, acho que a maioria já sabe, nos Estados Unidos a gente paga para usar um órgão, né? Então, de maneira legal, você paga para usar um órgão. Então, um fígado custa $40 mil, um rim custa $30 mil, um multivisceral custa $120 mil. Então, esse dinheiro é usado realmente para que se possa mover essa estrutura e manter esse doador. O nosso programa é um dos programas mais antigos da história dos Estados Unidos, são 51 anos de história, basicamente a minha idade, eu tenho 50, então, em 1970, antes de eu nascer, já foi feito primeiro o transplante de rim aqui na Universidade de Miami, e vocês podem ver, foi sempre um programa pioneiro, né, realizando transplantes de maneira efetiva, já numa era precoce do transplante, né? Então, coração em 86, fígado em 87, rim e pâncreas em 1990. Hoje a gente fala de transplante de intestino multivisceral. O Dr. Isaacs realizou o primeiro transplante em 94 de intestino, e eu tive o prazer de realizar mês passado o nosso transplante de intestino número 500. Né? Então, é um grande número de transplantes que foram feitos aqui, mais de 5 mil transplantes de fígado, transplantes de pâncreas, coração e pulmão. Fizemos o nosso programa de pareação doada de rins, né? Que eu acho que é uma coisa que logo deve ser aprovada no Brasil. O primeiro transplante em bloco do coração e do fígado da nossa instituição, e o primeiro realizado em adultos nos Estados Unidos em 2017, e realizamos, então, o começo do nosso programa robótico de rim. O que possibilitou, né, eu acho que a nossa chegada nesse patamar de ser o maior centro dos Estados Unidos? Acho que foi essa consolidação entre a Universidade de Miami e o Jackson Memorial Hospital através do Instituto de Transplantes de Miami. Então, o Instituto ele já existia como um nome, mas não era algo formalizado, né? Então, esta parceria onde os professores, todos os profissionais que trabalham no Jackson Memorial Hospital, que, por sinal, é o maior hospital público dos Estados Unidos, são professores da Universidade de Miami. E nós, através do Instituto, conseguimos formalizar uma maneira onde o Jackson conseguisse, então, reembolsar a universidade pela disponibilidade desses professores, algo que não acontecia antes. Então, se vocês imaginarem que o hospital, normalmente, na prática do transplante, fica com a parte financeira técnica,
a parte de reembolso dos médicos era ruim. Então, nós conseguimos fazer um acordo onde que o hospital pagasse, então, a universidade pela disponibilidade desses profissionais. E isso foi uma coisa que eu realizei antes de chegar aqui, foi parte do meu contrato de chegada em Miami, e isso possibilitou a expansão do nosso programa em vários setores, trazendo profissionais eficientes. Quais que eram os objetivos? Então, a gente queria melhorar o cuidado do doente, organizar a pesquisa que era feita aqui, eram silos, né? Então, o programa de rim e pâncreas não falava com o programa de fígado e intestino, que não falava com o programa de coração e pulmão. Todos eles competiam por resources, por dinheiro, por espaço, e a gente conseguiu, através dessa unificação, que todos brigassem pelas mesmas coisas, né? Promover a educação de estudantes, de residentes, de fellows, de médicos do transplante. E eu acho que a coisa mais importante que a gente conseguiu implantar aqui foi um programa de qualidade efetivo que não existia. Como eu digo, eu acho que para a gente entender o resultado, mesmo que você se baseie em resultados gerais americanos, você tem que entender o teu resultado, né? E uma coisa que eu acho que a gente pode até melhorar no Brasil é essa transparência do resultado das instituições, né? A obrigação de entregar esse resultado, porque você está usando uma matéria-prima que é disputada, né? Que é o doador, não existe doador para todos. Então, foi uma coisa que eu quis implantar aqui para saber aonde a gente podia melhorar, né? Quais eram os nossos defeitos. E também mostrar uma face única do transplante através desse instituto, para os médicos que referiam doentes, para os nossos pagadores, né? Para os nossos reguladores, a gente ter uma identidade única. Então, foi isso, esse era o nosso projeto. Então, como vocês todos participam, o transplante é muito complexo e a gente criou quase que um hospital virtual dentro de um hospital. Então, a gente se diferenciou, conseguimos desde a parte financeira, a parte de manejo de dados, a parte de pagamentos, de contratos, a parte dos médicos, das coordenadoras. Então, acho que isso possibilita, e é uma coisa que a gente pode, eu acho que nos próximos anos, né, juntos, né, melhorar isso no Brasil, né? Eu acho que os programas de transplante ainda são órfãos em muitas instituições, né? São pessoas que fazem por amor à prática do transplante, mas realmente não existe essa organização ainda na maioria dos programas, né? Você vê hospitais com 4, 5 equipes de transplante, né? Que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos seria inadmissível, né? Ter 4, 5 transplantes, porque no final o hospital acaba tendo um resultado que ninguém sabe, né? Porque são muitas equipes diferentes. Então, acho que essa organização foi fundamental para a ascensão do programa. Obviamente, a parte médica, não preciso mencionar, né? Nós somos o centro talvez mais agressivo dos Estados Unidos. Nós temos uma das piores centrais de captação dos Estados Unidos. Miami é famosa por não captar órgãos, e nós conseguimos, através da importação, né, de mais de 80% dos nossos órgãos, com órgãos ditos, né, marginais, aumentar o número de transplantes, mas, de novo, com responsabilidade da entrega do resultado. Então, nós fomos em 2012, foi quando a minha chegada aqui, o nosso centro estava em decadência, de 445 transplantes e 150 empregados, né, do transplante. Em 2020, fomos para 721 transplantes, né, em plena pandemia, e com mais de 300 empregados no centro de transplantes aqui de Miami. É o segundo ano, então, que nós fomos o maior centro transplantador dos Estados Unidos, e ficamos, então, conhecidos por fazer transplantes difíceis, com uma espera curta, mais importante, né? Com ótimos resultados. Acho que isso sempre é importante, manter o resultado, né? E, obviamente, que todos esses resultados, esses são resultados que são abertos ao público, aí está o nosso source, né? O PTN, ou a HRSA, ou a SRTR, todos eles você pode, a qualquer momento, entrar lá e encontrar o resultado de qualquer centro de transplante dos Estados Unidos. Então, esses são os maiores centros, né? Em 2020. Então, a gente compete, na verdade, em um hospital público, acaba sendo o único hospital público a poder, e é um fato muito interessante, né? Todos os outros programas são de maneira privada, né? Então, quer dizer, se achava impossível um hospital público conseguir, porque nós temos o que seria no Brasil, né, a CUT, né, as unions, né, dos empregados, então é mais difícil você estabelecer algo de alta complexidade no hospital público, e mesmo assim, a gente conseguiu, através do entendimento das duas instituições, estabelecer essa característica da qualidade com todos procurando os mesmos resultados. Então, aqui eu cheguei no final de 2012, o centro vinha em decadência, na verdade, e aí começou a nossa jornada de ascensão
até batemos o recorde histórico dos Estados Unidos, que era da Universidade de Pittsburgh, de 747 transplantes em 2019. Nos tornamos os líderes, né? Sempre acho que o centro já era conhecido, não só no transplante renal, mas essa é a minha parte, né? Que eu gosto muito de fazer transplante multivisceral e fígado, né? E fizemos o transplante histórico, né? Que foi o transplante número 500, feito aqui no ano passado. E, obviamente, sempre ótimos resultados nos outros órgãos. Transplante pediátrico da mesma maneira, o transplante pediátrico era parte do transplante adulto, não existia um centro dedicado ao transplante pediátrico, e a gente separou isso e se criou, então, o centro de transplante do MTI Pediatric, né? Então, todos os resources, todos os profissionais trabalham full-time na pediatria agora e não são profissionais emprestados do transplante adulto, né? Eu acho que a lição mais importante, já que o tema da minha aula é quais são as lições, né? Eu acho que no meu primeiro mês eu aprendi que era muito mais fácil você começar um programa do que mudar um com 50 anos de experiência, né? Então, a gente sabe que existem as tendências, as opiniões, as dificuldades quando uma coisa já está estabelecida. Então, precisava acontecer uma mudança da cultura da universidade e do hospital. A reestruturação do programa, o que eu encontrei? Um programa de intestino praticamente fechado, com 20% de sobrevida, um programa de fígado com sobrevida pior do que a estatística nacional, um programa de rim com bons resultados, mas com utilização de órgãos abaixo da média nacional, um programa também de doadores vivos abaixo da média e um programa de transplantes de coração e de pulmão menor, com volume menor do que a média nacional. O novo modo, então, acho que isso é importante, né? Um suporte incondicional da instituição, que entendeu o que eu queria fazer aqui, a formalização do instituto, trouxemos as especialidades médicas, né? Que antes eram só, consultavam apenas esse paciente, hoje eles trabalham 100% para a gente, e, de novo, eu acho que eu vou falar, até em benefício do tempo, desse programa de qualidade que a gente criou, que acho que foi virtual, se tornou um dos programas de qualidade mais importantes de todo o sistema de saúde da cidade de Miami, né? Estabelecimento de linhas de doença aguda e crônica e o estabelecimento do Miami Research Institute também. Fizemos, obviamente, upgrades na instituição, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa completamente holística em termos do que você pode fazer, né? Trazer coordenadoras, trazer dietitians, social workers, crescemos, centralizamos os referrals e fomos à comunidade oferecer os nossos serviços, né? Oferecer que o Jackson tinha mudado a maneira como que fazia transplante. Adicionamos clínicas satélites, então acho que isso faz parte dessa expansão, né? Você deixar o médico que está na sua região saber do que você pode fazer na sua instituição. Então, obviamente que não só a visão, a inspiração, o talento cirúrgico e médico são essenciais, mas já 5 coisas são muito importantes: a transparência, a vigilância da instituição, né, a accountability, né, você ser accountable pelo que você faz, a qualidade e ter esses resultados devem ser esperados. Então, eu vou dar um exemplo como funcionou, né, esse sistema que a gente implementou. Esse nosso sistema de qualidade, na verdade, para vocês terem uma ideia, chega a responder para o board dos trustees da cidade de Miami, do Public Health. Então, uma vez por ano, a gente apresenta nossos resultados para a cidade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro do hospital público. Então, esse QAP Committee, que está aqui no centro, ele não existia. Então, nós conseguimos unificar todos os hospitais, criar um Transplant Quality Council, do qual o chair é o CMO, né, o Chief Medical Officer do Jackson Memorial Hospital, e unificar todos os comitês de qualidade para fazerem parte do transplante. Por quê? Porque como o transplante toca em tantas áreas da medicina, ele acaba elevando o hospital e elevando as áreas onde existem as deficiências. E aí para baixo todas as nossas service lines, incluindo as UTIs. No que nós nos tornamos, né? Então, o hospital já tinha o Critical Care, o Perioperative e o Comitê de Infecção, e agora tem 4 pilares, e o quarto é o transplante. Então, obviamente, a gente revisa todos os eventos, existem líderes de projetos, como eu falei, accountability das pessoas, existem reservas de alocações financeiras para esses projetos,
e sempre o que a gente chama de um plano de ação de correção. Então, quando a gente identifica um problema, ou ele é discutido num M&M, onde o médico, passa a ter noção de que podia ter feito alguma coisa diferente, mas sem aquela noção de que está sendo acusado de alguma coisa, para que aquilo melhore os resultados. E o hospital, de certa maneira, se não for um erro, vamos dizer, médico, ou alguma coisa que seja da equipe médica, então a correção é feita através de alguma modificação no sistema do hospital. Aqui os dados que a gente, então, desde a infecção é muito importante no transplante, a satisfação do paciente, o safety, né, desses pacientes, todos os dados perioperatórios, a gente tem dashboards, a gente controla desde o tempo de isquemia, até a quantidade de sangue perdido, até a estadia hospitalar. A gente divide essas practices com todos os hospitais, com outros programas de transplante, e eu acho que só através disso, nos últimos anos, a gente conseguiu modificar o nosso programa para elevá-lo à mais alta posição aqui nos Estados Unidos. Aqui os nossos service lines, então isso é passado para cada um deles, e cada um deles tem os seus chairs, que são responsáveis por todos esses programas de melhoria da qualidade. Isso é uma coisa constante, a gente discute qualidade toda semana, e esses meetings formais são feitos todos os meses. Aqui a nossa equipe de qualidade, essa é só do transplante. Então, nós temos aí 10, 15 profissionais que fazem o tempo inteiro, são inteiramente dedicados a melhorar a questão da qualidade e da prevenção do risco e a cobrança até do resultado de todos os nossos service lines o tempo inteiro. E a gente não vê isso como um órgão controlador, a gente vê isso como um resource, né? A gente vê, eu sei que eu posso chegar na nossa diretora de qualidade e pedir para ela algum dado, porque eu quero melhorar, ou saber o que está acontecendo em real time, ela vai poder me entregar o que está acontecendo em qualquer momento no nosso programa. Obviamente que você sempre tem que colocar quais que são as suas prioridades, os seus resources, né, a sua parte financeira com a sua qualidade, né? Tem que existir um balanço para que a coisa não fique inviável. Nós nos baseamos sempre nos benchmarks nacionais, né, como eu falei, o Scientific Registry, o PTN, né, que é o órgão que controla os nossos resultados. Fazemos revisões periódicas de jornais, comparamos os nossos hospitais, fazemos comparações com os nossos colegas e também comparamos com os nossos dados históricos. Isso é uma constante aqui dentro do MTI. Alguns exemplos, por exemplo, esse é um dos nossos projetos, aqui talvez um pouco diferente do Brasil, né? Mesmo no setor privado, a gente recebe um DRG, né, que é um valor constante para a prática do transplante. Então, obviamente que você deixar o paciente internado acaba causando um prejuízo para a instituição. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, mesmo na era do Covid, onde fomos prejudicados de uma certa maneira, a gente vem trabalhando arduamente para trazer esse length of stay para baixo. Isso é constantemente monitorado e isso é um dos nossos projetos mais importantes do dia de hoje. CUSUMs, então, são curvas de sobrevida. Então, isso nos é entregue pelo nosso time de qualidade junto com a UNOS. Essa barra vermelha que vocês veem do lado aqui é quando você está chegando perto do seu expected. Então, a UNOS nos entrega qual que seria a nossa sobrevida esperada todos os anos e a gente monitora isso o tempo inteiro para que a gente não chegue perto desta barra vermelha. Se a gente chega perto da barra vermelha ou quando se está chegando perto da barra vermelha, a gente já revisa o porquê disso. Então, isso é revisado praticamente todos os meses. Então, isso é só um exemplo, né? Eu estou mostrando o fígado aqui. E aqui, vocês podem ver que, baseado nisso, a gente já consegue prever o que vai acontecer até 2023, a não ser que a gente desvie muito da nossa prática diária de hoje. Então, se a gente mantiver as práticas que a gente está realizando hoje, provavelmente a gente vai ter uma sobrevida entre 94% e 95% por ano, que é uma das melhores, uma das 5 maiores sobrevidas dos Estados Unidos no transplante hepático. Aqui um slide, né? Então, só para dar o detalhe, aqui é a mortalidade do paciente. Então, nós estamos bem abaixo do que seria o expected, a nossa mortalidade nacional. E aqui a sobrevida de pacientes. Outra coisa que a gente bate muito, os pacientes não podem esperar. Então, isso é outro projeto onde a gente envolve o time inteiro. Então, quando é que você pode realmente encaixar esse paciente para que ele não espere? Nós tivemos uma subida no rim agora, devido ao Covid, né? É muito difícil acabar encaixando esses pacientes, mudamos para telemedicina e estamos de novo ajustando para tentar trazer isso para 10 dias. Todos os outros programas são 10 dias ou menos para que eles possam ver um médico já aí
começar essa avaliação para o transplante. Aqui a gente tenta também fechar essa avaliação num tempo pré-estabelecido. Isso são exemplos dos projetos que a gente tem aqui do MTI e do que a gente discute o dia a dia para continuar levando o programa como um dos melhores dos Estados Unidos. Por exemplo, uma coisa simples, a gente responde ou não às ligações dos pacientes. Então, a gente monitora até isso, né? Quantas vezes a gente responde, quanto tempo demora, quanto tempo que o paciente fica na linha esperando para que seja atendido, a média entre 2 e 3 minutos. E aqui a gente monitora todo mês e se isso cai, a gente vai atrás dos service lines e vê por que as pessoas não estão respondendo os telefonemas dos pacientes. E aqui, para finalizar, eu sei que está chegando o meu tempo, eu queria deixar essa mensagem, né, que através disso, quando eu cheguei aqui, a sobrevida do transplante hepático era de 86%. Eu sei que isso é uma sobrevida adequada no Brasil por várias questões socioeconômicas, mas aqui seria uma sobrevida quase que inaceitável. E a gente conseguiu elevar essa sobrevida, não só elevamos o número de transplantes, acho que foi muito importante, mas elevamos a sobrevida também, né? Nossa sobrevida do multivisceral pediátrico, por exemplo, é 100%. Então, nos últimos 22 casos de transplantes de intestino e multiviscerais, nós tivemos nenhuma morte. Então, acho que a união de toda essa equipe multidisciplinar, das pessoas com o mesmo objetivo e com o monitoramento hospitalar num sentido positivo, não daquele de que, nós estamos com medo desse monitoramento. Não, nós trabalhamos junto com o monitoramento para encontrar respostas para as nossas perguntas. Eu acho que isso é essencial para que você tenha um programa de transplante de qualidade. E mesmo assim, eu acho que sempre, né, sempre, mesmo com todos os resources, com infraestrutura e com o suporte financeiro que possa existir nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, ter as pessoas certas como parte do seu time vai sempre ser o fator mais importante, não só no transplante, mas como na medicina, né? Eu acho que a nossa regra aqui é um time e um objetivo, que é retirar o maior número de pacientes possível da lista de transplantes, fazendo isso com responsabilidade e fazendo isso entregando os resultados para a comunidade. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Parabéns, Rodrigo. Excelente e estimulante apresentação. Muito obrigado pela participação. Mudo, Sam. Bom, dando prosseguimento ao nosso simpósio, né, depois dessas apresentações excelentes, principalmente as duas últimas, desses dois brasileiros que brilham na América e no mundo, realmente o professor Rodrigo Viana sempre recebe os brasileiros de braços abertos, muito obrigado. Nós vamos fechar, diria, com chave de ouro, esse simpósio nessa tarde de captação de transplantes, ouvindo o acadêmico, professor e escritor José Jesus Camargo, que é professor de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, pioneiro em transplante de pulmão na América Latina e pioneiro em transplante pulmonar com doadores vivos em 1999, né? E o único a realizar esse tipo de transplante no Hemisfério Sul. Atualmente diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre. O professor Camargo vai nos falar sobre transplante pulmonar com doadores vivos no Brasil. Professor Camargo, por favor. O professor Camargo é o nosso presidente da seção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina. Estão me vendo? Sim. E apreciando, e apreciando. Obrigado, Rossano. Obrigado, meu presidente. O transplante de pulmão com doador vivo foi iniciado na Califórnia com o Dr. Vaughan Starnes em 1990, um ano depois do transplante de fígado. O resultado, a busca desse transplante se baseou na enorme desproporção entre a demanda de receptores e a oferta de doadores pediátricos. E se intuiu, então, da possibilidade de utilizar lobos de adultos para substituir pulmões inteiros de receptores pediátricos ou adolescentes, e contando como expectativa de uma evolução favorável a partir da similitude imunológica, considerando que os doadores são familiares. Quando é que nós consideramos essa possibilidade? Quando nós temos um paciente com uma reserva incompatível com a espera de um doador cadavérico improvável,
Quando nós temos um receptor com uma caixa torácica compatível com o tamanho de lobos inferiores de adulto, quer dizer, não pode ser uma criança tão pequena que um lobo de adulto não caiba, nós precisamos de 2 doadores familiares saudáveis e determinados. Essa é uma desvantagem em relação ao rim e ao fígado, o fato de precisarmos de 2 doadores, e eles devem ser compatíveis do ponto de vista sanguíneo. A vantagem é que ele é um procedimento eletivo, todos são transplantados na melhor condição possível, doadores e receptores, são avaliados extensamente em relação à compatibilidade imunológica, são preparados com reabilitação muscular e nutricional, e nos pacientes que são transplantados por doença supurativa, que na nossa experiência é mais de 70% dos pacientes, ele é submetido a um curso de antibiótico terapia múltipla. E enquanto é reabilitado, o paciente é inscrito na lista de espera para doador cadavérico, e 2 dos nossos transplantes programados para serem intervivos terminaram sendo transplantes convencionais. Consiste, então, em usar-se um lobo inferior direito para substituir o pulmão direito inteiro de um receptor, o lobo inferior esquerdo fazendo isso com o outro lado. Esse foi o nosso primeiro caso. Eu vou deixar de projetar o vídeo para corresponder ao tempo previsto. Esse menino tinha 13 anos, era portador de bronquiolite obliterante com uma hiperinsuflação impressionante, depois de uma pneumonia viral aos 8 anos de idade. Ele tinha um VF1 de 12% do previsto, e semanas antes ele necessitou de ventilação mecânica por 5 dias, depois de uma sedação para postectomia. Essa é a posição clássica da hiperinsuflação, e ele dormia nessa posição. Professor, a tela não está compartilhada. Não? Não. Estava sendo e deixou de ter? Ou nunca esteve? Nunca esteve. Nunca esteve? Uau! Professor, entrou antes do senhor começar a falar e aí logo depois saiu. E agora, estão vendo? Sim. Sim, Tela inteira? inteira, professor. Bom, estamos aqui agora voltando ao caso que nós estávamos apresentando, correto? Por favor. Sim? Sim, Camargo, Sim, agora está professor. ótimo. Camargo, agora está ótimo. Pode ir. Esse menino, então, tinha bronquiolite obliterante, 12% de VF1, e essa é a posição clássica do paciente em hiperinsuflação, com elevação dos ombros. Ele tinha calo no dorso das mãos, porque ele estava permanentemente buscando elevar os ombros para diminuir a sensação de dispneia. A radiografia com a hiperexpansão pulmonar, ele tinha um pectus carinato por conta disso, inversão da cúpula diafragmática. Ele recebeu o lobo inferior direito do pai, inferior esquerdo da mãe, fez uma rejeição unilateral. 3/4 das rejeições agudas são unilaterais, porque os órgãos provêm de doadores diferentes. Respondeu ao aumento da imunossupressão. Esse é o raio-x do segundo ano, quando ele tinha 97% de VF1. Essa é uma questão interessante nessa situação, se o pulmão cresce ou simplesmente expande, e o acompanhamento tomográfico mostra que, de fato, ele cresce quando colocado num receptor que ainda tem hormônio do crescimento, apesar dos órgãos serem provenientes de doadores maduros, porque adultos. No segundo ano, ele tinha crescido 11 centímetros, o pulmão tinha aumentado 390 ml e ele continuava com uma reserva pulmonar muito próximo do normal. 4 anos depois, função pulmonar preservada,
agora aos 17 anos, um adolescente em atividade normal. 15 anos depois, formado em Direito, na comparação com a sua imagem da chegada, a transformação foi realmente impactante. E aqui, 10 e 21 anos depois, no dia 17 passado, ele completou 22 anos desse transplante com vida normal. Uma questão importante é avaliar o tamanho dos lobos dos potenciais doadores para compatibilizá-los com o tamanho do tórax do receptor. As pequenas discrepâncias de tamanho para menos são bem aceitas, mas se nós formos obrigados a reduzir o tamanho do lobo para que ele seja compatível com o tamanho da caixa torácica, isso certamente vai ter problemas por hematoma, o paciente está anticoagulado e tudo isso. E essa é uma questão importante, que é a determinação do tamanho, por volumetria, do lobo inferior de cada um dos potenciais doadores para verificar a real compatibilidade volumétrica. Esse caso é de uma menina de 7 anos com fibrose cística. O pai não pôde ser doador porque ela era muito grande, a mãe foi doadora de pulmão do lobo inferior direito e uma irmã do lobo inferior esquerdo, a mesma técnica, pós-operatório imediato, e a evolução muito boa. 4 meses depois, ela estava em atividade normal. E quando ela completou 10 anos do transplante, o nosso centro de transplante completava 10 anos de existência, e ela foi, por essa feliz coincidência, selecionada para entregar uma placa comemorativa ao evento ao velho provedor da Santa Casa. Esse é um caso interessante porque mostra o quanto é possível fazer transplante em pacientes grosseiramente contaminados. Essa menina com fibrose cística e 11 anos de idade, ela tinha Pseudomonas, Aspergillus e Mycobacterium abscessum, um trio de contaminação realmente impressionante. O aspecto do pulmão na tomografia, a sequência técnica é muito parecida com a técnica do transplante do pulmão convencional. Inicia-se pelo brônquio, depois pela artéria e finalmente pelo átrio. E o lobo inferior de cada pulmão tem, na sua face mediastinal, uma semelhança anatômica com o pulmão inteiro. Aqui a gente vê um pulmão inflado, mas a circulação ainda é interclampeada, e depois que se retira o clamp, o lobo reexpande e assume o aspecto de pulmão normal. Um raio-x feito no meio do procedimento, e depois, ao final, um paciente que sai com dois lobos, preenchendo completamente o espaço e com uma evolução muito, muito favorável. Tomografia pré-operatória e pós-operatória. E aqui a nítida diferença entre a angústia de respirar com dispneia e a cara de felicidade de quem descobriu o prazer de respirar. As observações iniciais, essa publicação do grupo do Starnes de 2001, já determinava que o transplante deve ser bilobar, mesmo que a doença não seja supurativa. Um lobo só não é parênquima suficiente para suportar as agressões do pós-operatório. As rejeições agudas são frequentes e intensas, mas a rejeição crônica é mais rara. E nessa publicação de 2001, esse grupo demonstrou que a sobrevida em 5 anos era 50% superior à dos doadores cadavéricos, 50% versus 79% de sobrevida em 5 anos. As observações subsequentes, e essa é a observação do grupo do Starnes com uma experiência de 10 décadas em transplantes intervivos, mostrou que ele deve ser mesmo bilobar, confirmou que as rejeições agudas são mais raras, que a rejeição crônica é mais rara, que as agudas são unilaterais em 3/4 dos casos, e que os pacientes em ventilação mecânica e os pacientes retransplantados tinham um pior prognóstico. Mas nenhum dos elementos avaliados de idade, sexo, parentesco, condição de hospitalização, uso prévio de corticoide e compatibilidades imunológicas tiveram impacto na sobrevida. A causa mais frequente de morte foi infecção, depois bronquiolite e terceiro, a falência precoce do enxerto. Uma peculiaridade do transplante intervivos é que o risco é pequeno, mas não é desprezível, que correm os doadores, e certamente um programa que perca um doador encerra a sua atividade pela experiência traumática, que é uma pessoa saudável se dispor a doar um órgão e morrer em consequência disso. É muito impressionante o desprendimento dos pais para salvar o filho e o quanto isso torna as questões éticas
incompreensíveis na visão dos pais, e o quanto significa também de exigência emocional para o grupo o significado de fracasso nessa situação. Esses são os aspectos éticos do transplante intervivo, discutidos a propósito do pulmão, por Shaw em 91, por Patterson em 2004, e as questões, então, devem ser colocadas assim: nós vamos adequar essa questão à realidade de cada país. Em países onde a doação de órgãos está acima de 30 doadores por milhão de habitantes por ano, faz sentido contraindicar o transplante bilobar com doadores vivos, mas quando o tempo de espera é muito longo, quando o número de doadores disponíveis é muito pequeno, nós temos que considerar que transplante lobar com doador vivo é uma alternativa, sim. E se nos Estados Unidos se usa transplante lobar de doador cadavérico, nós temos que sempre considerar que quem tem pouco doador não pode se dar o luxo de perder lobos para usar só metade de cada um dos pulmões. Na Flórida, segundo o Dr. Tiago, o tempo de espera para um doador cadavérico é 25 dias, no Rio Grande do Sul é maior que 10 meses. É certo que nós temos que mudar a realidade, mas enquanto não muda, nós temos que estar preparados para essa alternativa que certamente aumenta o pool de doadores disponíveis. Do ponto de vista legal, nós temos a questão do parentesco. Pela legislação brasileira, o parente de terceiro grau é o limite para a doação. Do ponto de vista técnico, nós temos que dispor da melhor qualificação institucional, e um grupo certamente não vai começar a atividade de transplante fazendo intervivos, temos que ter uma grande experiência em transplante convencional, e absolutamente indispensável a disponibilidade e experiência com manejo de ECMO em pacientes pediátricos. Essa é uma situação peculiar para o estrangeiro em relação à legislação brasileira. Desde 2009, nós não podemos transplantar estrangeiros com órgão de doadores brasileiros. Então, o transplante com doador vivo é a nossa única alternativa de oferta terapêutica. Esse é o caso de uma menina de 19 anos, fibrose cística, muito desnutrida, com o pulmão completamente destruído por fibrose cística, que recebeu os lobos de pai e mãe, e essa é a evolução pós-operatória, com um resultado excepcional. Um outro caso, também de Córdoba, na Argentina, uma menina de 14 anos, colonizada por aspergilos, e que tinha um VF1 de 19%, dependente de oxigênio, e foi um transplante bilobar com lobos do pai e do irmão. Um resultado igualmente favorável. Controle de 18 meses, uma evolução excelente. E esse caso foi muito divulgado na imprensa, porque essa menina estava internada no Children's Hospital em San Antonio, no Texas, e foi aconselhado pela família a voltar para o México para ficar junto da família, porque não havia nada para oferecer. Ela descobriu que se fazia transplantes intervivos pela internet. A internet realmente tornou o mundo uma aldeia global, através daquelas irmãs gêmeas de Córdoba. Ela iniciou contatos através de uma campanha da mídia para angariar recursos. Aqui estava ela em San Antônio. Os doadores, o pai e a avó paterna. A campanha é feita através da mídia e com a ajuda de uma igreja, o número da conta no banco para depósito das pessoas que quisessem contribuir. A doença grave, destruindo mais acentuadamente o pulmão direito. A toractomia direita da avó, uma pessoa de 59 anos com o pulmão absolutamente róseo, porque vivia numa comunidade rural. Primeiro dia, os doadores, ela muito feliz. Ela teve um momento muito comovente. Ela subiu uma escada correndo e teve um ataque de riso no topo da escada, porque ela nunca tinha conseguido subir uma escada. Pós-operatório, e depois as mensagens e imagens que ela mandava do México, praticando esporte de todo tipo. 6 anos depois, o raio-x completamente normal.
Uma questão importante é se há espaço para o transplante intervivos em adulto. A indicação preferencial é a fibrose pulmonar idiopática, considerando que a fibrose pulmonar ela reduz tanto a caixa torácica que ela passa a se assemelhar a uma caixa torácica de adolescente. Então, um paciente com um tórax pequeno e se dispuser de doadores grandes, ele é possivelmente candidato a intervivos. Aqui é a radiografia original desse paciente. Uma fibrose muito severa. E aqui, como nós selecionamos quem doa quem para que lado. 2 doadores, a volumetria do lobo inferior de cada um dos 2 pulmões, e seleciona-se a combinação que ofereça ao paciente a maior capacidade respiratória. No caso, o lobo inferior direito do doador 1 e o inferior esquerdo do doador 2 era a maior oferta de pulmão possível. A evolução favorável, alta hospitalar em 14 dias. Esse foi o último caso que nós transplantamos em adulto, uma mulher com 1,65 m, com 2 filhos enormes, que doaram um lobo inferior e direito e esquerdo para substituir os seus pulmões destruídos por fibrose pulmonar, pré-operatório e pós-operatório. A perda funcional dos doadores normais é de cerca de 18%. Como eles são necessariamente rígidos, essa é uma perda não perceptível pelo paciente. Os órgãos adultos crescem nos receptores pediátricos, pelo menos enquanto eles tiverem hormônio do crescimento, e a permanente ameaça a esse programa é a morbimortalidade do doador. Entre 99 e 2020, nós fizemos 40 transplantes, de um total de 700 pacientes transplantados. 40 deles foram com doadores vivos. Fibrose cística foi a indicação mais frequente, bronquiolite a segunda e fibrose pulmonar idiopática em 4. A idade variou de 5 a 56 anos, 2/3 dos receptores receberam órgão de pai e mãe, e a sobrevida no primeiro ano foi de 75%. As conclusões é de que o transplante intervivos pode ser feito com baixa morbidade e uma mortalidade aceitável, considerando-se a gravidade dos pacientes e a total ausência de perspectiva de sobrevida sem o transplante. E essa é uma observação previsível. Ultrapassada a curva de aprendizado, os resultados são muito favoráveis. Os últimos 9 pacientes não tivemos nenhuma complicação. E essa é a referência básica que deve ser certamente digerida por quem pretenda trabalhar com transplante intervivos. É do Dr. Hiroshi Dati, de Okayama, que tem a maior experiência internacional de transplante com doador vivo, uma condição muito decorrente das dificuldades de doação de órgãos no Japão, por dificuldades conceituais de morte encefálica. Esse artigo, publicado em 2017, é a referência, é a bíblia de quem pretenda trabalhar com esse tipo de transplante. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Rossano, pelo convite. Obrigado, professor Camargo. Eu acho que o senhor pode conduzir agora os comentários com o acadêmico Suassuna, né? Já passamos do horário, mas creio que conseguimos... Suassuna, você é o moderador, estamos ansiosos pela sua moderação. Estou aqui maravilhado com o que eu acabei de assistir, realmente foi um espetáculo, essa conjunção de experiências das mais variadas locais e também dos mais variados órgãos. Então, realmente é uma demonstração da força da transplantação humana, como isso se desenvolveu ao longo daqueles primeiros casos de Boston nos anos 50 e do Rambouillet na França, até eventualmente se tornar isso que é uma tour de force pela medicina. A transplantação realmente, como foi colocado, ela não é um empreendimento individual, ela é um empreendimento institucional. Não se pode falar em transplante sem a gente montar uma estrutura de capacitação, não só
do cirurgião, mas também do clínico, e todo o suporte, até que chegou a um nível de refinamento que o Rodrigo Viana apresentou, que realmente é quase que a cereja do bolo, levar esse nível de sofisticação em termos de organização institucional, que é uma realidade que ainda é muito distante da nossa realidade, mas não custa nada sonhar, né, Rodrigo? Então, assim, eu gostei muito de visualizar esse tipo de situação. Eu não sei se todos os apresentadores estão ainda aqui. Eu queria começar falando até pela ordem cronológica do que eu vi, né? Então, eu vejo o Alexandre, não sei se a Arlene ainda está aí, mas no que foi apresentado, principalmente nessa parte de viabilizar doações, eu fiquei muito impactado pela história de saber que nos Estados Unidos os órgãos viajam de um lugar para o outro para serem transplantados por outras instituições, né? Isso não é uma realidade. Aqui a gente tem dificuldade de levar um órgão da Zona Norte para a Zona Sul, né? Todo mundo que transplanta sabe da angústia que todo mundo já chegou, que horas vai chegar, da onde é que ele anda, né? Então, realmente eu fiquei muito impressionado com esse tour de órgãos que pode acontecer. Mas entrando mais na parte mesmo institucional, era uma pergunta que, na realidade, eu ia compartilhar com a Alexandre e com a Arlene, eu não sei se ela está aí, mas uma das coisas que a Arlene falou é a história de criar um modelo de treinamento e de institucional em termos de capacitação de transplante, que é o que o Brasil tem tentado copiar, um pouco baseado, quase tudo totalmente baseado no modelo espanhol, que é um modelo diferente do modelo vigente em outros países, principalmente na América do Norte. A gente tem vivido uma realidade dos principais locais de doadores, que são os hospitais de emergência, particularmente no estado do Rio de Janeiro, mas também em outros locais, que é a fragmentação do atendimento de emergência através de diferentes instituições geridas por OS, por organizações sociais de diferentes matizes, né? Até ligadas a instituições tradicionais, mas também outras que são totalmente ou religiosas, eventualmente outras que não têm nem esse cunho. Nesse sentido, como é que a gente, eu vou direcionar isso para o Alexandre, como é que a gente vai trazer isso para uma realidade de treinamento? Porque o local onde os doadores não estão mais sob um controle centralizado do Estado. Como é que as centrais de transplante entendem que possam intervir nesse processo de uma forma profissional e que deixe de ser uma situação laboral? Não basta só regular e dizer que tem que ter uma CIDOT, né? A gente tem que ter algo mais assim, além disso. E também, já que o Alexandre para falar, assim, os doadores de coração parado no Brasil sempre foram considerados um tabu, porque se entende que isso pode, de uma certa forma, virar uma notícia sensacionalista e trazer insucesso para um programa de doação que, bem ou mal, viabilizou esse grande programa nacional que nós temos. Então, Alexandre, rapidamente, porque eu acho que tem muita gente para falar, eu tenho a ONU, eu queria ter um comentário. Tá, obrigado, Suassuna. Duas perguntas bastante complexas de responder. Bem, em relação às OS no estado do Rio de Janeiro, como é bem comum no Brasil, né, temos uma normatização bastante clara exigindo que elas tenham CIDOTs formadas, né? Mas para você ver a realidade do Rio de Janeiro, né, temos 80 CIDOTs documentadas junto à Central Estadual de Transplantes, mas com uma produtividade muito baixa e um amadorismo na realização das suas tarefas. Então, hoje, a gente acabou de fazer um mapeamento de 20 hospitais no Rio de Janeiro, comparando CIDOTs de grande performance com CIDOTs com hospitais com quase nenhuma performance e comparando perfis de hospitais semelhantes, ou seja, hospitais com o mesmo número de óbitos, tal. E o grande diferencial é exatamente isso, é você ter profissionais exclusivos para fazer a procura, a busca ativa de órgãos e a manutenção, o acolhimento familiar, as entrevistas, né? Já que aqui no Brasil a gente tem uma legislação que é baseada no consentimento explícito, né? Ou seja, a gente não existe o modelo espanhol do consentimento implícito. Então, eu acho que a profissionalização, a contratação e a questão do subfinanciamento, né?
fazer com que esse dinheiro do transplante, que é um dinheiro que vem via transferência de fundos nacionais para fundos estaduais, eles consigam chegar na mão daquele profissional, porque esse dinheiro fica perdido na grande sacola dos hospitais ou na grande sacola do Estado, né? Então, realmente, esse dinheiro existe, mas nós precisamos criar mecanismos para que esse profissional seja remunerado e se sinta estimulado, né? Ainda não há muitos estudos econômicos para a gente entender se a remuneração pode ser feita por captação conseguida, né? Ou é um modelo de remuneração uniforme, né? Sem estar contando a produtividade, mas eu acho que há espaço aí para a gente pensar em aperfeiçoamento do sistema. Bem, em relação à doação de coração parado, acho que o pessoal americano pode falar muito melhor, porque isso teve grande impacto lá. Eu acho que se a gente fosse caminhar para um modelo, acho que a gente tem que caminhar para um modelo europeu inglês, né? Ou seja, eles só admitem a doação do coração parado na categoria Maastricht 3, ou seja, Maastricht 3 e 4, que é a doação de coração parado controlada. Aquele paciente de doação de coração parado que chega na emergência em parada cardíaca, eu acho que a gente realmente ainda não temos um arcabouço legal para regulamentar isso e com certeza muitas dúvidas vão surgir, isso aí vai abrir oportunidades que eu acredito que não são adequadas para o cenário sociocultural que a gente vive. Mas acredito que no Maastricht, na categoria 3 e 4, que é a parada da pessoa que já tem morte encefálica, e na parada cardíaca daquela pessoa ou que fez diretivas avançadas de vida, ou seja, não quer ser reanimado, né, que isso já está contemplado na legislação, ou que é uma morte esperada, né, eu acho que é possível a gente avançar nesse sentido. Não sei se alguém, o Camargo ou o Rossano, alguém quer fazer algum comentário ainda nessa área de doação. Caso contrário, vamos seguir aí no interesse do tempo. Um comentário do Francisco Bandeira, eu fiquei muito interessado nessa história da vacina da Covid desencadear um processo de rejeição. Porque o sistema imune-olho é um sistema bem diferente, fala dessa história dos antígenos protegidos e sequestrados, mas essa realidade da vacinação desencadear processo de rejeição, ela é muito mais ventilada do que comprovada. E realmente eu queria um comentário em relação a isso, porque isso é diferente do que nós estamos vendo com os outros órgãos. Não, de fato, a gente não tem uma comprovação científica de que o fator precipitante é o vírus em si, né? Mas o paciente do Covid ele tem um estado inflamatório, em geral, bem agravado, né? E, assim, os casos em que foram relatados eram casos onde tinha algum fator de risco, ou já tinha algum tipo de vascularização na córnea, que poderia precipitar um transplante a longo prazo e acabou acelerando esse processo. Só que a gente vê, já tem até alguns artigos, que em relação à vacina tem uma recomendação de você entrar com corticoide tópico aí em esquema de pulsoterapia pelo menos 4 semanas antes de você fazer a vacina, para você evitar qualquer tipo de reação. Em Singapura eles têm feito isso, em Barcelona também, conversei com alguns profissionais lá, é uma recomendação deles, e eu tenho seguido essa conduta aqui também, passando para meus pacientes. Agora, desvendar os efeitos do Covid é bem difícil, né? A ACAID, esse desvio da imunidade humoral em relação aos transplantes, é um privilégio da córnea, por isso que a córnea tem transplantes bem-sucedidos, mas a gente não sabe até que ponto a debilidade sistêmica do paciente também vai agravar esse desvio imune, né? Então, eu não tenho como te responder isso, infelizmente. Eu fiquei preocupado com a quantidade de gente com transplante de córnea aí pelo mundo recebendo vacina sem nenhum tipo de orientação. Então, obrigado. Eu vou continuar. Assim, o comentário do Ribas assim, por mais que as cirurgias, principalmente de robô, né, sejam de alto impacto, e eu não tenho dúvida que para o receptor, tem receptores, talvez o pessoal dos Estados Unidos possa me confirmar, que nos Estados Unidos existe uma migração de doadores vivos para os centros que fazem cirurgias minimamente invasivas, de forma a preservar melhor a integridade física dos doadores, né? Então, os centros que não fazem ou não seguiram
técnicas minimamente invasivas têm uma dificuldade de captar transplante de pares de doadores de rim, principalmente, por conta disso. Aqui no Brasil há uma equipose, né? Tem gente muito boa que não faz cirurgia minimamente invasiva, talvez em parte endereçando a questão de praticidade, principalmente em centros de grande volume, né? E, por outro lado, há uma preocupação com o maior risco de isquemia quente do doador quando você faz uma cirurgia assistida por vídeo ou por robô, porque demora um pouco mais o tempo de isquemia quente, embora eu, pessoalmente, não veja isso como um grande fator para um órgão de um doador totalmente saudável. Mas, assim, o custo do robô, na nossa realidade, é muito grande. Então, qual seria a situação, além de um ganho de experiência, talvez, em que haja uma indicação formal para fazer uma cirurgia com robô? Acredito, até em detrimento do vídeo, né? Bom, professor, o que acontece? Isso no implante, a isquemia quente é um problema. Quando você vai fazer o implante por robô ou por vídeo. Isso tem sido feito, né, tanto aqui quanto fora. Tem algumas manobras que usualmente o cirurgião faz, que é fazer o que eles chamam de tenda, e eles fazem com fragmentos de gelo para diminuir essa isquemia. Eu te confesso que eu concordo com o senhor, o implante eu não faço por robô, eu acho que não é o momento. O tempo de sutura de anastomose é um tempo que ainda é muito inferior quando você faz aberto. A gente faz uma anastomose arterial e venosa muito mais rápido e a gente consegue não ter aquela temperatura intraperitoneal que varia em 36 graus, então é uma temperatura alta. A gente, quando faz o implante, a gente faz convencional, né, para diminuir esses riscos. O doador, por vídeo ou por robô, realmente tem diversos estudos falando que se estimula a doação, seja pela questão de analgesia, né, no pós-operatório ou recuperação mais precoce, mas a isquemia quente do doador a gente não tem, superior ao aberto. A gente faz, inclusive tem algumas formas de fazer isso. Quando você faz por vídeo, você pode até fazer hand assisted, você usa na hora de clampear o hilo, você já está com a mão do cirurgião auxiliar, assim que você secciona, você já retira o órgão. Então, de fato, você tem algumas manobras que no doador não há diferença. Bom, do doador da vídeo versus o robô, que foi a última colocação, bom, a desvantagem da robótica é clara, é o custo, é claro. Do ponto de vista de benefício clínico, é igual. Se você fizer uma cirurgia de vídeo e uma cirurgia de robô, esse benefício clínico do paciente é igual. Benefícios do robô, de técnica cirúrgica. Não é o quarto braço, aí seria uma aula bem técnica, mas o quarto braço substituiria esse hand assisted, a gente consegue ter uma exposição do hilo muito boa. E qual é a consequência prática disso? A gente tem uma extensão de veia muito boa. Isso é muito importante para um implante. Para uma nefrectomia por outras causas, não há qualquer benefício em você fazer uma nefrectomia radical por tumor e uma nefrectomia vídeo e robô. Não muda. Agora, no doador vivo, eu enxergo esse benefício, a extensão e outras questões técnicas, que seria a questão do console, a questão dos auxiliares. No entanto, de benefício clínico, robô e vídeo, na minha opinião, são iguais. E o robô tem a desvantagem do custo. Tá? Essa é uma realidade que pode ser mudada. Atualmente, eu enxergo assim. Só curiosidade, Rodrigo, lá em Miami, vocês estão fazendo o doador como? Então, a gente fazia sempre por laparoscopia. Eu, apesar de ser cirurgião de fígado, faço a maioria dos doadores vivos de rim, né? A parte laparoscópica. E, na verdade, as cirurgias, como o Ricardo falou, elas são rápidas, né? A média operatória da retirada do rim por laparoscopia é 45 minutos. Então, realmente, acho que até, eu não sei quanto, porque acho que quase ninguém mais faz cirurgia aberta. Eu não conheço nenhum centro que faça cirurgia aberta para o doador hoje. Ou faz laparoscópica
e acho que progressivamente está sendo introduzido, né, a técnica do robô. Uma das coisas que a gente começou a ver com o robô, até não achei que iria acontecer, mas foi que, apesar de ter algumas publicações mostrando isso, que foi que os pacientes tinham menos dor no pós-operatório. Então, os nossos doadores normalmente vão embora para casa com 24 horas, com menos dor que a laparoscopia. Eu acho que o robô, pela precisão e pelo movimento dos braços, poderem ser o orifício de entrada, quando você está na laparoscopia, você acaba botando mais pressão, porque é sua mão, né? Então, você acaba forçando o abdômen do doador, você acaba fazendo movimentos que a pinça do robô não faz, ela é mais precisa. Então, o que a gente tem notado é que os doadores têm muito menos dor no pós-operatório, mas eu acho que a gente teria que fazer daí um multicêntrico, né? Comparar dados compatíveis, mas o que a gente tem visto é que os doadores têm ido para casa no outro dia e têm sentido menos dor no pós-operatório. Bom, para o Siciliano, eu fiquei muito impactado com essa história de que nós não temos fila de coração. Quer dizer, e a quantidade de pacientes com insuficiência cardíaca que eu imagino que tenha no nosso universo é muito grande. Quer dizer, onde é que estão esses pacientes? Esses pacientes não chegam ao sistema ou eles simplesmente estão sendo acompanhados de uma forma que eles vão sucumbir sem nunca terem tido a chance de chegar ao sistema, ou eles nem sequer estão acompanhados e estão na comunidade lá para trás e a gente precisa investir, por exemplo, em centros de insuficiência cardíaca para depois a gente trazer essa fila para uma realidade diferente. Obrigado, Suassuna. Eu acho que essa sua visão ela é dividida com o que eu penso. Para dar uma ideia, o programa do Instituto Nacional de Cardiologia tem mais de 15 anos. Eu acho que raramente a gente teve mais do que 10 pacientes em fila de espera, a despeito de ser o único programa público no Rio de Janeiro, então, como o Alexandre Calduco falou. Então, acho que, do ponto de vista geral, a gente tem poucos centros, sobretudo as universidades não transplantando. As principais universidades no Rio de Janeiro, por não serem centros transplantadores, não ensinam sobre transplante cardíaco, né? E isso afasta até a credibilidade do procedimento ainda no nosso meio. Mas, obviamente, o acesso, eu acho que é algo muito importante dentro dessas diferentes causas. O reconhecimento de como fazer para que esse paciente possa chegar no centro de transplantador ainda é um desafio. E eu acho que o Calduro, o Alexandre Calduro, que teve a oportunidade de liderar o programa pediátrico no Instituto e hoje na coordenação da Central Estadual, com a visão que tem da educação dos diversos hospitais dentro das suas próprias cidades, acho que isso vai poder ajudar também. Então, eu acho que passa muito pelo treinamento, pelo expertise, né, pelo programas de transplante não estarem inseridos nas principais universidades do estado, pela dificuldade de acesso, da burocracia de navegar o sistema, particularmente de referência e contra-referência no estado, e pela aceitação da sociedade. Então, acho que são diferentes os aspectos que estão relacionados ao fato de o Rio ainda ser um local onde os corações são exportados, né? Essa realidade, ela, apesar de ser vivenciada aqui no Rio, o grupo de Brasília também publicou, né? Então, o grupo liderado pelo Fernando Atic publica a mesma experiência, ou a mesma vivência, na verdade, que a gente tem no Rio, em Brasília. Acho que é ainda uma jornada imatura os programas de transplantes cardíacos fora dos centros como São Paulo, nos outros estados no Brasil. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer. Alguns estados um pouco mais maduros, outros ainda imaturos nessa jornada. Acho que era isso. Não sei se eu consigo cuidar. Não sei se o Machuca está online ou se ele saiu. Está aqui.
acabei de te ver na tela, mas obrigado. Eu fiquei muito impactado com esse cuidado que vocês têm de manter esses pacientes esperando por um transplante, trazer 3 meses num sistema de ventilação mecânica e conseguir levar esse paciente para o órgão que mais infecta na unidade de terapia intensiva, que é o pulmão. E aí, qual é o segredo para vocês conseguirem esse grande sucesso? Porque eu não consigo, assim, pelo menos dentro da nossa realidade, eu não consigo ver esse paciente sem fazer o que a gente chama VAP, né, que é a pneumonia associada à ventilação. Como esse processo ocorre? Eu acho que é uma questão realmente delicada. Eu acho que muito do que a gente consegue fazer com o paciente COVID em termos de transplante, até ECMO, eu acho que os resultados que a gente mostra, eles estão muito ligados ao fato de que a gente tem uma unidade dedicada para esses pacientes aqui. Então, a gente pega uma UTI de 24 leitos, que ela é essencialmente dedicada a pacientes que estão no peri-transplante, então pré ou pós-transplante de pulmão, pacientes em ECMO ou cirurgia torácica complexa, né? Então, eu acho que ao longo dos últimos 3 anos, quando essa unidade abriu, então se desenvolveu essa expertise da questão de enfermagem, fisioterapia, e os serviços de reabilitação para a gente poder chegar hoje aos resultados que a gente tem chegado. Então, uma coisa que eu não mostrei, a partir de 2018, quando abriu a unidade, a gente foi de 10% dos pacientes que a gente transplantava antes, eles vinham da UTI, porque era difícil ter acesso a esse paciente, ou os resultados em termos de reabilitação, manter o paciente vivo em lista era mais difícil. No momento que essa unidade dedicada para esse paciente foi aberta, a gente passou a transplantar 30% dos pacientes vinham da UTI. E isso, em termos de ter facilitado o acesso, ter um melhor cuidado. Então, na nossa experiência aqui, acho que ter focado na unidade do pulmão, que aqui nos Estados Unidos é muito unidade cardiotorácica, então é a unidade cardíaca e a unidade torácica, ou esses pacientes iam para uma UTI geral. E era muito difícil você manter o cuidado necessário e a questão de reabilitação necessária para esses pacientes que são mais complexos. Então, acho que muito do que a gente vê desses resultados, eu acho que a gente atribui ao fato de ter essa unidade dedicada de cuidados pulmonares avançados. Realmente é impressionante. Assim, eu fiquei vendo as figuras, fiquei muito impactado. Não sei se o Rodrigo ainda está aí. Só para elogiar, realmente a criação de realmente um sistema totalmente particular. Eu tive a oportunidade já de frequentar alguns centros transplantadores, sou nefrologista, né? Então alguns centros transplantadores, inclusive da minha área de treinamento, que foi em Londres, mas numa época em que o amadorismo ainda era a tônica, todos os pacientes eram conhecidos pelo nome próprio, todo mundo sabia da família, né? Então a gente tinha os transplant meetings todo mundo sabia até quem teve neto, quem não teve. Então, assim, realmente era uma situação bem diferente do que a gente vive aí. Eu fiquei muito interessado nessa situação de que vocês trazem órgãos de outros lugares. Isso é uma possível realidade. O Alexandre, eventualmente, a gente vê isso muito no rim, mas, em geral, o transplantador de órgãos ortotópicos, eles que pegam o órgão, a sua equipe é que vai buscar o órgão para transplantar. É isso que vocês fazem ou existe um sistema de trading lá que uma equipe pega o órgão e vai colocar dentro de um sistema que a outra vai receber? Porque é uma maneira muito americana de fazer as coisas. E a segunda coisa porque é outra coisa que é um tabu aqui, é a história do paired kidney donation, porque isso realmente suscitou muitas dúvidas sociais em termos de como regulamentar isso numa sociedade. Nós temos uma lei de transplante que, na verdade, proíbe esse tipo de situação, né? Pelo menos aparentemente na lei. Eu queria, por favor, que você comentasse esses dois aspectos. Bem, em relação à procura dos órgãos, né, eu acho que hoje a gente, por exemplo, acho que mais da metade dos fígados que eu acabo implantando não é a nossa equipe que faz
a doação. Então, você tem cirurgiões de transplante em outros lugares do país, muitas vezes dentro do centro cirúrgico, já na sala, as equipes recusam aquele órgão, e aí eles ligam para algumas equipes que são mais agressivas no país para ver se alguém aceita aquele órgão. Então, essa é uma situação, né? Você não está lá para fazer a procura, é outra equipe que está, né? Então, você é obrigado, se você quiser utilizar aquele órgão, você é obrigado a aceitar o órgão das outras equipes. E como aqui existe a maioria dos cirurgiões de transplantes fez um fellowship formal pela ISTS, tem 2 ou 3 anos de treinamento, tem um número mínimo de procura de órgãos, então é óbvio que vai acontecer, a maioria dos erros não são técnicos, né? O cara vai cortar artéria, vai cortar... E na maioria das vezes, se cortar, também você reconstrói. O que você tem que prestar atenção é na qualidade do órgão, às vezes, né? Então, não é na parte técnica, porque as pessoas têm um treinamento mínimo. Então, é ver o que você está... Até quanto que você vai puxar o envelope, né? Aceitar, né? Gordura no fígado. Por exemplo, os nossos rins, às vezes, ficam... Aqui as bombas, né? Que eu acho que até começaram um pouco no Brasil, mas pararam, começaram alguma coisa no Rio, alguma coisa em São Paulo. Eu acho que para o Brasil seria vital, né? Você poder deixar o rim na bomba, aceitar o centro que vai usar aquele rim. A diálise é muito mais caro que isso, né? Então, você podia produzir uma bomba made in Brasil, né? Nada impede, é uma coisa simples. Então, acho que isso são coisas que o Brasil tem que avançar, né? Eu acho que até teria que ter centros regionais de captação, melhora e distribuição do órgão, né? Que eu acho que é o nosso próximo step. Então, por exemplo, você poderia ter um exemplo, por exemplo, em São Paulo, você poderia ter um centro de captação, você capta aquele órgão, se o órgão vai direto para o centro, ok. Se o órgão não vai, ele pode ficar na bomba, você pode usar algumas coisas para melhorar aquele órgão e daí distribuir o órgão, né? Então, acho que essa é a primeira coisa e é só uma questão de vontade das equipes de transplante colaborarem entre si, né? Existe muito aquela coisa, eu participo de vários grupos de transplante e todo mundo coloca a culpa no governo, a culpa disso, é a culpa daquilo, mas ninguém se entende. Então, quer dizer, se a comunidade se entender, não tem governo que barre, porque daí para o transplante. Então, eu acho que todo mundo fala, mas ninguém colabora, né? Então, é cada um por si. Então, essa é a primeira coisa, né? Que é muito fácil culpar sempre os outros. A segunda coisa, em relação a pair donation, eu não vejo o mínimo fundamento para o Brasil não ter. Por quê? Porque se o Brasil permite, vamos dizer que você faça em related, né? Que tem que ser parente de sangue. Vamos dizer que o meu pai quer doar para mim, não é compatível, mas ele já quer doar. E o irmão de não sei quem quer doar para aquela pessoa, mas eles não são compatíveis. Então, eu não vejo aonde que você está quebrando a lei se você cruzar esses dois, porque os dois já querem ser doadores e são aparentados. Então, eu não entendo essa lei, não entendo por que não passa, né? E o custo da diálise, de você deixar essas pessoas em diálise, é muito mais alto. Então, a gente já chegou a fazer 4 cirurgias ao mesmo tempo de aparentados, né? Então, se o aparentado quer doar, por que ele não pode? Né? Ele só não, se você fizer cirurgias simultâneas, eu não entendo onde que vai haver a compra de órgão ou desvio de órgão. Já são aparentados mesmo. Se fosse compatível, ele poderia doar para aquela pessoa. Então, eu não entendo por que ele não pode doar. Então, essa é a minha opinião. Acho que isso aí deveria avançar no Brasil, porque o custo da diálise deve ser altíssimo, aí como é aqui, né? Aqui o budget da diálise é maior que a educação dos Estados Unidos, né? Então, a gente quer tirar as pessoas de diálise. O custo da diálise aqui é alta, mas é muito baixo comparado. Mas o budget, mas o orçamento também é baixo. Então, quer dizer, você deixar um paciente em diálise durante a vida, ele tem complicação cardíaca, vascular, tem infarto, tem diabetes, tem pressão alta. Então, o custo desse paciente não é só da diálise, é o custo do doente, né? É muito maior do que você transplantar esse cara precocemente, e isso já está provado no mundo inteiro, né? Então, eu acho que essas coisas têm que pegar. Ela não permite na atual maneira como ela está colocada. Ela especificamente relaciona doador e receptor. Né? Para que isso caminhasse, teria que ter algum outro tipo de entendimento ou uma modificação. Sossuna, acho que, eu não sei, o Rodrigo pode explicar melhor, se nos Estados Unidos existe um banco de doadores, ou seja, a pessoa se inscreve como um potencial doador, coisa que nós não temos aqui, podemos progredir para isso. Também não foi isso, talvez o Camargo possa falar, porque o Walter trabalha com ele lá na Santa Casa, foi um dos idealizadores ou um dos consultores principais da lei do transplante no Brasil, junto com o Medina e junto com o Mário lá de São José.
e havia uma preocupação de viabilizar o transplante de alguma forma e tirar tudo aquilo que pudesse ter algum tipo de desvio para não criar mídia negativa. Talvez agora, com o passar dos anos, isso possa ser revisto, mas não sei se você participou, Camargo, desse processo lá naquela época. Eu tenho acompanhado o esforço do Walter nisso, mas é uma questão muito complexa. Eu acho mesmo que a questão básica é a educação. Eu estava ouvindo falar do transplante cardíaco e da lista pequena. A quantidade, o percentual de médicos brasileiros que considera transplante terapia do desespero é incrível. E, na minha opinião, o problema está lá atrás. Quando nós criamos, há 10 anos atrás, com a doutora Clotilde Garcia, que é a esposa do Walter, a disciplina de doação de órgãos e transplantes na universidade que eu trabalho, nós percebemos que nós éramos a única escola brasileira que tinha essa disciplina. Mas se os nossos estudantes do século XXI saem da universidade sem nem ter como explicar a um leigo o que é morte encefálica, nós estamos muito distantes da possibilidade de racionalizar a distribuição de órgãos e chegar ao ponto de criar a cultura doadora que permitirá a um leigo que, ao ser informado de que seu filho morreu, considere natural perguntar a que horas devolverão o corpo depois da retirada dos órgãos. Essa é a distância que nos separa das civilizações realmente avançadas. Eu acho que nós temos que começar realmente do começo. Pergunte a um aluno, sexto ano de uma universidade brasileira, o que ele entende por morte encefálica e você vai ficar chocado. E esse será o instrumento de consulta da família que tenha um caso de morte encefálica sobre o que é isso, por que ele é considerado morto. Peça a um estudante de medicina do sexto ano que explique o que... E aí a culpa é de quem? Dos professores que durante o curso inteiro não falaram disso. Enquanto os médicos considerarem que transplante é um arremedo de tratamento, é muito difícil avançar, né? Bom, eu só queria falar a respeito do Camargo, é que eu adoro as histórias que ele conta. Então, desde a primeira vez que eu vi as histórias do Camargo, quase nenhuma vez, acho que outros vão me secundar aqui na casa, quase nenhuma vez não vi uma lagriminha no olho quando ele começa a contar os casos que ele apresenta e as histórias e os dramas muitas vezes com final feliz. Só tenho a agradecer aí o privilégio aí de ter ouvido o Camargo e mais um detalhamento aí dessa história que certamente trouxe felicidade aí para essas famílias. Eu me lembro a primeira vez que eu encontrei Camargo lá em Porto Alegre, ele me contando a história dos transplantes vivos, eu fiquei realmente maravilhado com a história e é só realmente um prazer assistir o Camargo. E com isso eu devolvo a palavra aos dois organizadores. Eu não sei se o nosso presidente, que estava com roupa de centro cirúrgico, ainda está disponível. Deve acho que foi só para impressionar a plateia. Só para impressionar a gente. Né? Então, estou devolvendo a palavra aí para os organizadores. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer essa parceria com o Conselho Regional de Medicina, né? O doutor Ricardo Ribas, o doutor Joaquim. Presidente, né? Aí. Realmente foi uma tarde muito gratificante, né? Com excelentes exposições, tanto que nós ultrapassamos o horário em 40 minutos, né? Eu acho que realmente todos ficaram aqui, todos tiveram interesse, porque realmente foi uma tarde memorável. Então, professor Camargo, acadêmico, nosso presidente da seção de cirurgia, com a palavra final, que o nosso presidente, eu acho que está operando. Voltou. Não, o presidente está aqui, firme e forte. Estamos impressionados com o seu uniforme, agradecemos a sua companhia e declaramos encerrada a sessão. Parabéns, parabéns. Boa noite a todos. Brilhante comentário. Abraço, Thiago. Parabéns. Abraço para todos. Abraço. Abração.